1 Reis, capítulo 19, de 1 a 4. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Senhor nosso Deus e Pai, lemos a palavra, temos a inspiração, mas pedimos que o Senhor fale conosco, porque o Senhor tem as palavras que precisamos, que necessitamos ouvir. Que elas venham com a unção do Teu Espírito e nos convençam. E que a Tua palavra nos domine, os nossos pés, a nossa mente, sentimentos. Que esta palavra nos santifique, nos cure, nos levante e nos faça prosseguir vitoriosos, para a glória e honra e louvor do Teu nome. Assim seja, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quantos concordam, diga amém, tome assento. Diga comigo: fugir não é a saída. Mais uma vez. Fugir não é a saída. Onde está o Elias que surge no cenário bíblico com muita ousadia, trazendo a nós, trazendo à sua época, palavras de uma profecia tão forte? Onde está o Elias do Querite? O Elias de Sarepta, o Elias do Monte Carmelo. Ele está debaixo do zimbro. Parece uma coisa bem absurda, porque esse homem é o homem das experiências com Deus. O homem que viu Deus honrar a palavra que saiu da sua boca. O homem que, enquanto pessoas passavam fome, Deus usava corvos para levar carne fresca e pão para ele. O homem que, enquanto muitos tinham ausência de água, sequidão, o solo estava rachando, ele estava às margens de um querite cuidado por Deus e tinha água fresca. Experiência com o cuidado de Deus, profunda, especial. Quantos aqui já tiveram experiências com o cuidado de Deus? Onde está o homem de Sarepta? Quando ele vai para Sarepta, tem uma viúva, e a escassez é tão grande, Deus secou as águas do Querite, porque queria dirigir Elias, e agora ele vai para Sarepta, no meio da escassez. Deus leva a ele uma viúva, porque já tinha tudo preparado, e ele fala para a viúva: serve a mim. Falou: não, mas só tem um pouquinho de farinha, de azeite na panela, dá para fazer um pequeno bolo, e eu e meu filho vai comer, vamos comer, e depois nós vamos esperar a morte, porque é a única coisa que temos, não tem lugar para comprar, não tem lugar para chegar, não tem esperança de alcançar o cuidado. E Elias lança uma palavra: faça primeiro para mim, e não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. E a mulher, cheia de fé, mesmo na escassez, crê em Deus, crê no profeta.
e faz como foi dito, e não falta para ela. Enquanto Deus não abriu os céus para chover de novo, não faltou para aquela mulher farinha e azeite. Onde está o Elias do Carmelo, que desafia todos os profetas de Baal e Asera que estão ali, e que brinca até com relação ao sacrifício que eles estavam fazendo, se batendo, invocando Baal. E agora ele vai e ora, e antes que a palavra cesse da boca dele, Deus derrama fogo do céu. A glória enche o Carmelo. O fogo de Deus lambe até a água e as pedras. O povo se dobra diante de Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. Onde está o Elias que vai ao monte orar, já avisando que vai cair água? E ele, ao chegar no monte, começa a orar. O moço vai, olha, não tem nenhuma nuvem. Mas aí quando ele avisa Elias, eles voltam lá 7 vezes. Porque agora vai cair chuva, vai descer uma tempestade do céu. E a chuva cai. O Elias corre do Monte Carmelo até onde está o palácio, lá embaixo em Meguido. Fomos lá em Israel, a distância é grande. E Elias corre até lá, tendo matado 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Asera. E ele chega na porta do palácio, aquele homem vitorioso, ungido, cheio de graça. Eu imagino, e isso é coisa minha, que o rosto de Elias estava brilhando quando ele chega diante do palácio e espera. Enquanto Deus usava Elias, nesses últimos feitos, Acabe está conversando com Jezabel, falando tudo o que Elias fizera. Jezabel, ao invés de se converter, de ver a glória de Deus, o poder do Deus de Israel, ela se enche de fúria. Dá para perceber que o inimigo usa ela. E ela faz uma ameaça para esse grande homem: em 24 horas eu vou destruir a sua vida. Tudo que você fez será feito contra você. O Elias, quando ouve a palavra de ameaça, ele recebe a ameaça. Esse é um dos grandes problemas da igreja de hoje. Absorver palavras que não se deve absorver. Nós não temos como, eu já ouvi isso lá na Espanha uma vez, eu achei legal demais que o pastor Genilson falou isso. Você não tem como evitar que alguém que lance ofensas contra você. Mas você pode evitar de se ofender com isso que foi lançado. E nós muitas vezes ouvimos Deus falar conosco. Quem falou? Nós sabemos que foi Deus que falou. Só que aí vem um mensageiro do inimigo e fala uma palavra contrária e com facilidade absorvemos. Deus fala para nós em sua palavra que nós vamos até o fim, que nós vamos ser mais que vencedores em tudo. Mas quantas pessoas estão indo para debaixo dos seus zimbros? Elias, nesse momento, ele esquece o poder do Deus que está usando ele. Elias, nesse momento, ele esquece do Querite, de Sarepta. Ele esquece do Carmelo, ele esquece do monte. Ele esquece das experiências que ele vem tendo com Deus. E ele deixa Jezabel crescer diante dele com o poder de tirar a vida dele. Ele esquece que quem tem poder de dar a vida e tirar é Deus unicamente. Isso estava claro em Deuteronômio, a segunda lei, que na verdade é a repetição da lei. A morte e a vida está nas mãos de Deus.
E Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele diz: escolhe a vida. Mas Elias escolhe a morte. Esse é o problema. Nós muitas vezes escolhemos a morte diante da proposta de Deus. Elias, eu vou ser com você. Eu vou cuidar de você. Você é o meu canal desse tempo, Elias. Eu tenho me revelado a você. Eu tenho revelado a você a história. Mas a ameaça de Jezabel vai falar mais alto na mente e no coração de Elias. O que é que tem falado mais alto na sua mente? Porque é isso que vai dominar você. É isso que vai dirigir os seus passos. É isso que vai fazer você fazer loucuras ou não. É isso que fará você fugir ou não. O que é que você está depositando no seu coração e na sua mente? O que é que você está deixando te dominar? Quando Deus se apresenta para Caim, Ele fala: Caim, o seu semblante descaiu. O que está acontecendo com você? O mal está batendo na sua porta, o pecado está batendo na sua porta. Por que descaiu o seu semblante? Se você fizer a coisa certa, Caim, eu recebo. Eu te abençoo. É por isso que não há lugar para a gente dizer: o fulano de tal impediu eu de crescer, o fulano de tal impediu eu de chegar, o meu marido impediu, a minha esposa impediu. Não tem ninguém nessa terra que impede Deus de agir na vida de alguém que está com a cabeça levantada. E o diabo não pode jamais passar na frente de quem está levantado em Deus. Arakamasúria. Então, como ele não pode, ele lança ofensas, ele lança palavras, ele lança propostas. E muitas vezes, as propostas não vêm com voz audível, mas elas são instauradas, colocadas na nossa mente. Com setas, com dardos. Tipo, acabou. Tipo, não tem mais jeito. Tipo, agora você está liquidado. E o problema não é que essas coisas venham, porque elas virão. Nós lemos no Salmo 34:19 que muitas são as aflições do justo. Nós lemos no Salmo 119:67 que aflições vêm para nós. Nós lemos, irmãos, em João 16:33 que no mundo nós vamos ter aflições. Nós lemos que a nossa carreira proposta é uma carreira de embaraços e pecados que se levantam. Nós sabemos que nós não estamos num playground, num parque de diversão. Nós estamos num campo de batalha. O diabo se levantou, quer destruir sua casa, quer destruir sua família, quer destruir seu casamento, quer destruir seus filhos, quer destruir tudo que diz respeito a você. E isso é fato. Agora, como temos lidado com isso? Eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta noite. Fugir não é a saída. O Caim, faça da maneira certa. Mas entenda, cabe a você dominar o seu desejo. Quem é que domina desejo? Quem? Quem? Você, eu. Cabe a você. Caim dominou o desejo dele? O desejo dele era qual? Matar o seu irmão. Mas primeiro, antes de matar o seu irmão, qual que era o desejo mesmo de Caim? Que Deus recebesse ele do jeito que ele queria que recebesse. Sim ou não? Nós temos que parar com isso. Muitas vezes nós brigamos contra o irmão, falamos que o irmão é a culpa do nosso fracasso, mas na verdade porque a gente quer que Deus cumpra os nossos caprichos.
E Deus se levanta, não cumpridor de caprichos, mas aquele que nos dirige de maneira certa. Você entendeu, não? Por que que Elias vai debaixo do zimbro? Por que que ele vai fugir? Porque ele queria que Deus salvasse Jezabel. Ele queria que Deus salvasse Acabe, que transformasse eles, que eles caíssem em si, como o povo dizendo só o Senhor é Deus, e que tudo se resolvesse, mas não era tempo. Jezabel não era para a conversão. Jezabel jamais acertaria o propósito de Deus. Por isso que Romanos 10 diz que tem os filhos do Evangelho e tem aqueles que jamais vão aceitar o Evangelho. Não que Deus não queira salvar, mas que Deus sabe que eles não vão querer aceitar. Então o problema de Elias é que queria que Deus fizesse conforme a vontade dele, e era como se Deus dizendo a Elias: Elias, eu não te levantei para cumprir os seus caprichos, eu te levantei para cumprir a minha vontade. Ramassandaia. Deus não quer uma igreja para mandar nele, Ele quer uma igreja para agir através dela. A igreja, aleluia, Jesus não é o corpo da igreja, a igreja é a cabeça, não, Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Por isso as depressões dentro da igreja, as angústias dentro da igreja, as síndromes das mais diversas, o pânico, a ansiedade, porque a gente quer que Deus atenda. Queridos, tem coisa que Deus vai fazer e outras não. Aprenda a ser de Deus. Paulo, o maior homem de Deus depois de Jesus no Novo Testamento, rogou a Deus 3 vezes, tira o espinho, e Deus falou 3 vezes não. Paulo não ficou emburrado com Jesus, virou as costas e falou: não adianta servir a Deus, eu sou tão usado, mas o Senhor não me responde, o senhor devia pelo menos tirar o espinho, por que o Senhor deixou esse espinho? Não, Paulo sabia que Deus é plena sabedoria. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está distribuindo fraquezas para a igreja. Escuta bem, para você não dizer que eu estou pregando heresia. Deus está distribuindo fraquezas para as pessoas, porque quando a gente é forte demais, a gente abandona Deus, a gente brinca de ser Deus, a gente não quer saber de Deus, a gente só busca Deus na campanha porque está com problema, e depois tchau, viu Deus, o Senhor já resolveu o problema. Deus não quer isso. Deus quer distribuir fraquezas, Deus quer distribuir necessidades, porque nós vamos buscar Ele. Ele vai atender, Ele vai do jeito dele, sim, mas Ele vai nos amadurecer na busca, Ele vai nos preparar para o céu na busca. Consegue dar glória a Deus? É fácil para você ou é difícil? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Não estão falando aí de você? Ai, não bebe não, bebe não. Eu coloquei uma matéria que saiu no G1, no grupo de varões, mas pouquíssimos comentários. Quando é escândalo, né, o pessoal gosta de comentar mais. Isso prova o desvio que estamos das coisas sérias. E lá fala do quanto o álcool faz mal. Cerveja, vinho, porque tem os defensores de vinho aí no meio evangélico. Ah, mas Jesus transformou água em vinho. Será que foi no vinho com teor alcoólico, irmão? Na Bíblia está dizendo que os beberrões ficarão de fora, sim ou não? Então o pecado é embriagar, sim ou não? Ok, e aí 3 dias de festa e Jesus dá mais 650 litros de vinho para a festa, que vai durar 7 dias, e eles não vão embriagar não? Vinho novo, vinho sem fermentação, o melhor vinho foi dado naquela noite. E aí é uma briga teológica com a palavra oinos, porque ela tanto vai para com teor alcoólico quanto não, e aí é outro dia para a gente falar sobre isso. Mas quantos de nós estamos defendendo coisas e nos embaraçando nelas? A igreja de hoje, escute, abre bem os ouvidos. A igreja de hoje, a começar de nós que estamos no altar, a começar de mim, para ninguém pensar nada. A igreja de hoje deveria ser a igreja mais alegre de todos os tempos.
Vou falar de novo, porque você não entendeu. A igreja de hoje, estou falando igreja, não estou falando seita, não estou falando associação de gente, eu estou falando da igreja dos lavados e remidos no sangue de Jesus. Deveria ser a igreja mais alegre de todos os tempos. Mais cheia, mais ungida, mais decidida, mais capaz. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que é provado. Macários no grego quer dizer mais do que feliz no seu interior, é o varão que é provado. A igreja está sendo provada, a igreja está passando pela fornalha da aflição, a igreja está passando por tantas coisas que estão acontecendo. Devia estar alegre com Deus, entrar na casa de Deus rogando a glória dele, a presença dele, falando em mistério, porque o Senhor resolveu trabalhar conosco e nos melhorar nesse tempo, para preparar para o arrebatamento da igreja. Senhores e senhoras, Jesus está voltando. Senhores e senhoras, a trombeta vai soar para a igreja. Senhores e senhoras, pode ser hoje, pode ser agora. Senhores e senhoras, já começou o movimento dos sinais, aleluia, e o Senhor Jesus está voltando. Que hino que eu vou cantar hoje? Meu Deus, o estrugir da trombeta. Deus está falando conosco. Viu que começou a falar sobre OVNIs? Viu que voltou a falar? Que estão abrindo arquivos e um punhado de coisa? Qual que é um dos argumentos quando a igreja for arrebatada? Que OVNIs vieram e levaram. Só que OVNIs não vai levar crente. Quem vai levar crente é o Espírito Santo ao encontro de Jesus Cristo. E se você crê ou não, vai acontecer do mesmo jeito. Aí está chamado. Então a pergunta é, o que está aí na sua mente, no seu coração ultimamente? O que tem permanecido aí, o que está prevalecendo aí dentro da sua cabeça e do seu coração? Porque Elias, quando ele recebeu a ameaça, a primeira coisa que veio no coração dele, deixa o moço, fuja, escolha um lugar bem longe, escapa por tua vida. Aí ele vai com o moço e deixa em Berseba. Primeiro sintoma de quem está fugindo: não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém. Ostracismo, isolamento. Tem umas questões, irmãos, de pessoas quando querem fugir do problema. Por exemplo, a pessoa está sendo traída. Aí ela fala, eu também vou trair. Sai traindo um punhado de gente para mostrar que é alguma coisa. Para fugir de uma situação. Para mostrar para a situação que ela está no controle e na verdade o descontrole. Outros se isolam. Sai do ambiente. Porque não quer ser perturbada. Eu não mereço isso. Eu não creio mais em ninguém. Eu não confio mais em ninguém. Todo marido trai. Toda esposa trai. Não existe homem bom. Não existe mulher boa. E a pessoa sai de cena e vai para o seu isolamento. Aí outros vêm a acusação. Eu sou assim porque fulano fez tal coisa. Eu sou assim porque ciclano fez tal coisa. Eu sou assim porque nessa igreja ninguém me vê. Aí começa, isso é termos gerais. Não, você é assim porque tomou decisões erradas. Porque Deus está esperando as decisões certas. Porque no caminho de Deus tem vitória. Eu não vou dizer jamais que no caminho de Deus só tem vitória. Não, estou dizendo que no caminho de Deus tem vitória. Vai passando por aflições, vai passando por angústia, tem dia que a coisa está feia mesmo, tem dia que a gente não consegue nem abrir a boca direito, mas continua passada. Eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto, eu vou caminhar. O Senhor vai chegar o dia que Ele vai me ouvir, vai chegar o dia que Ele vai me responder, e se Ele não responder, eu também não desisto. Eu quero chegar no céu, eu vou morar no céu.
A resposta não é fugir, a resposta é enfrentar. Toda pessoa que foge sai do trilho, sai da direção, sai do propósito. Elias saiu do propósito. Mas graças a Deus que o currículo de Elias era um currículo de fidelidade. Então Deus vai mandar um anjo. Acorda, Elias, levanta, Elias. Não é aqui a parada, tem muita coisa pela frente. Não, eu quero morrer, não sou melhor do que meus pais. Acorda, Elias, levanta. No mesmo deserto que Deus deu pão para Israel, Deus agora está oferecendo pão para Elias. Levanta, Elias, come, bebe, Elias, come, bebe, Elias, come, bebe, Elias. O mesmo Deus do deserto está aqui nesta noite. Ele quer nos dar comida, não é para fugir, é para levantar, é para encarar. Não, a fuga não é a saída é se levantar para Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu não desisto. Quando Elias come pela segunda vez, nós falamos isso na mensagem passada, Elias, ele vai andar com a força da comida 40 dias e 40 noites. Não é fácil, irmãos, nós estamos falando do deserto. Lá em Israel, quando você vai lá, tem certos desertos que se você andar 2, 3, 4 quilômetros sem beber água, você morre. Lá em Massada, tem história de pessoas que não optaram por irem do teleférico, e aí foram caminhando no deserto, para chegar a Massada, e não levaram água, morreram. Elias com a força da comida, 40 dias e 40 noites. O teu Deus tem poder para te fortalecer, o teu Deus tem poder para te dar graça. O teu Deus é o Deus do pão do deserto. O pão do deserto fortalece. O pão do deserto tem nutriente. O pão do deserto é aquele pão que nos faz ter força para caminhar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. É Ele que tem o pão e a água. Ai, a Corechamai. Saia debaixo do seu zimbro então nessa noite. Chega de zimbro. Zimbro é um arbusto de aproximadamente 3 metros de altura, com uma quase cobertura do sol. É um paliativo. É uma coisinha que quase atende, mas não atende. Pare de procurar aquilo que não te atende. Se você corre para aquilo, escute, se você corre para aquilo que não atende, o desejo de morte vem. Se você deita debaixo daquilo que não te atende, o desejo de morte vem. O desejo do suicídio vem. E aí começa aquela coisa. A culpa é. Em nome de Jesus, fecha a tua boca para apontar e abra a tua boca para glorificar. Escute, Deus não esquece os filhos que tem. Não, mas Deus parece para você, mas Deus não é covarde. Deus tem caráter, Deus é honesto, Deus é fiel. Xaracanalha, Damasso Ramai. Quando ele vai falar com Josué, diga para o povo aí, se tem alguma palavra que saiu da minha boca e caiu por terra. Josué faz uma reunião e diz ao povo, aleluia, milhões de pessoas, olha meus queridos, até hoje, nenhuma palavra que saiu da boca do nosso Deus, caiu por terra. Orabaça Darakaia. Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, ainda que essa mãe venha se esquecer dele, contudo eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Arabacandaia. É impossível uma mãe que amamenta esquecer o filho, mas Deus diz, ainda que isso aconteça, muito mais eu me lembrarei de ti. Eu sou teu pai, eu sou teu Deus, fui eu que te escolhi, fui eu que fui lá no mundo, te resgatei, eu sabia da
das suas fragilidades, eu sabia dos seus vícios, eu sabia dos seus fracassos, eu sabia dos seus adultérios, eu sabia das suas prostituições, eu sabia das suas mentiras, eu sabia dos seus assaltos, eu sabia dos seus roubos, eu te conhecia muito bem, mas mesmo assim eu fui lá e te resgatei. Eu estou arrepiado da glória de Deus. Ele nos conhecia. Ele não vai esquecer de nós. Não caia no engodo do diabo, porque o Deus que nos escolheu, Ele nos ama. O Elias está entrando numa depressão porque tomou decisões erradas. Deus jamais queria isso para Elias, o seu escolhido. Deus não quer ninguém com depressão. Deus nos quer alegres. Tem vezes que Deus vai falar da alegria de Israel, é como um bezerro saltando no pasto. Já viu o bezerrinho saltando? Eu já vendi sal mineral também, já fiz tudo, né, irmão? Aí a gente vai. Tinha a história do Agrivel A17 lá, que quando eu fui vender eu não sabia ministrar, né? Como é que fala? Eu não sabia pôr a garrafinha na boca do gado. Viu, vaqueiro? Aí, cheguei lá para vender e a fama do negócio era Agrivel A17, propaganda e tudo. Não, isso aqui, tristezinha, mas não sei. O cara, então, aplica lá para mim. Eu o quê? Sabia nada de aplicar, meu Deus. Só sabia que era bom. É igual falar assim, bezetacil é bom para tal coisa, então aplica aqui. Não, aí não. Aí eu fui tentar na garrafinha lá, e deixa aqui comigo. Pegou aí que eu aprendi, põe a mão aqui assim, abre a boca do bicho e pum. Vendei o Agrivel A17. Fui lá vender. Aí você chega nos pastos, quando o dono do gado passava com a caminhonete na hora do sal, irmão, aquele bando de Nelore, tudo branquinho, tudo padrão, correndo atrás para chegar lá no lugar. Que coisa mais linda. Os bezerrinhos brincando. Deus quer o seu povo livre. Deus quer você saltando de alegria. Oh, irmão, se entendêssemos que a fuga não é a resposta, Arabacaxandaia, fugir não é a saída, acreditar nele é a saída, alegrar nele é a saída, adorá-lo é a saída. Temos tudo. E o que me constrange e me angustia é o fato de que Elias, mesmo Deus fazendo tudo isso, ele vai entrar numa caverna. Deus vai lá debaixo do zimbro. Você não é o Elias não, tá? Acho que Elias estava mais assim, diferente um pouquinho. Não falei isso. Deus vai lá debaixo do zimbro e tira Elias. Vai, não é aqui, vai. Com a força da comida. 40 dias e 40. Ele agora adquiriu uma nova experiência das tantas que eu já citei aqui. Ele sabe que o anjo de Deus está acampado ao redor de quem teme a Deus. Ele sabe que existem anjos ministradores que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Ele sabe que Deus alimenta, que Deus dá água, que Deus abastece. Ele sabe que Deus fala mais profundamente. E ele vai com 40 dias e 40 noites e sabe que Deus dá força ao cansado, que renova as forças do caído, que fortalece o fraco, que levanta o caído. Ele sabe que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu não sei o que Elias pensou durante a caminhada dos 40 dias, que foram muitos quilômetros. Os mais exagerados falam de mais de 200 quilômetros, porque foram 40 dias. Por que Elias
com tudo isso ainda vai para dentro de uma caverna. Pastor, mas o senhor tem que entender o tamanho da dor que estava no coração dele. Amém. Mas nós aqui temos que entender o tamanho do problema que é tomar uma decisão errada. Não vamos esquecer a dor, mas vamos lembrar de que ele não deveria ter fugido. Pastor, mas olha o problema, a Jezabel era a endiabrada, ele a mandava matar mesmo e matava. Só que Elias era o homem de Deus que chamava a Deus para dirigir a sua vida. O texto diz que ele vai sozinho para o deserto, ele não pede Deus, ele não pede a companhia de Deus, ele desiste. E desistir não é opção. Uramassadaya, não desista. Portanto, não fuja, não pare de orar, não pare de depender de Deus, não pare de santificar a sua vida, não pare de obedecer a palavra, não desista de estar na casa de Deus. Levante-se para Deus urgentemente, em nome de Jesus. Fique sobre os pés. Lá vai comandarácia. Elias entra na caverna. O mesmo Deus que vai lá, eu acho que Elias era mais ou menos aqui mesmo. Depois dos 40 dias e 40 noites, Deus vai lá dentro da caverna. Lá dentro. Elias, o que fazes aqui? Ou seja, o Deus que vai debaixo do zimbro agora vai dentro da caverna. Onde você estiver, Deus quer estar para te resgatar. Enquanto há tempo, deixa Deus te resgatar. Que fazes aqui, Elias? Aí o que Elias vai fazer? Ele vai desabafar. E ele vai desabafar com a pessoa certa, com Deus. Lá debaixo do zimbro, ele desiste. Mas dentro da caverna, quando ele vê Deus entrando de novo na situação que ele se coloca, agora ele quer desabafar. Só ficou eu. Irmãos, vocês estão prestando atenção? O perigo de nos vitimizar. Só eu. Nessa igreja é só eu. Irmão, se é só você que faz nessa igreja, que tanto de galardão que você vai ganhar. Agora, se você está fazendo para algum outro interesse que não seja o espiritual, realmente é estressante. O problema de vitimizar. Ninguém me vê nessa igreja. Você crê mesmo que se você estiver no meio do mato e Deus precisa de um rei, e você é o capaz, Ele não vai lá mandar te chamar, não? E ninguém senta à mesa antes de você chegar? Você não acredita no Deus da Bíblia, não? Porque se você crê no Deus da Bíblia, pare de se vitimizar. Quando você para de se vitimizar, você cura a alma. Cura a alma. Que negócio é esse? O que? Eu sou de Deus. Deus provou Paulo, não vai provar eu. Provou Pedro, não vai provar eu. Eu estou longe de ser o que esses homens foram. Se Deus permitiu tudo com o filho dele naquela cruz, pare de se vitimizar. Pare de fazer o jogo do diabo. Nessa igreja ninguém me vê. Na minha família ninguém me vê. Eu sou a ovelha negra da família. Se você é a ovelha negra da família, vem aqui se lavar no sangue de Jesus, porque Ele purifica de todo o pecado. Nós temos o privilégio de ter um habitante dentro de nós, que é o mais maravilhoso de todos os habitantes.
O candeba kushaka e kana veseiba mashema varioko mandaka fato bolchevanagaya. Valorize a minha presença que está em vós, diz o Senhor. Só ficou eu. Todos te deixaram. Irmãos, se as pessoas pararem, qualquer pessoa na terra parar de adorar a Deus, das pedras Ele levanta adoradores. Nunca haverá um tempo que não haja adoração a Deus. As flores adoram, as árvores adoram. Um dos irmãos que teve revelações da Jerusalém de Deus, que eu mais fascinei, e ele conseguiu traduzir o que ele viu muito bem, quando foi arrebatado na Nova Jerusalém, numa visão maravilhosa, é que quando ele entra, as flores e as vegetações da cidade ficavam fazendo assim um movimento, e fazia como que ondas no meio, e ele ouvia uma sinfonia de adoração a Deus. Eu creio que o céu inteirinho adora Jesus. O céu inteirinho, tudo que tem no céu adora Jesus. Quando você vai falar do céu, quando começa a ler o livro de Apocalipse 4, 5, todo ser que há adora o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Adorai o Cordeiro, louvai o Cordeiro. E todo ser dizia: glória, santo, santo, santo. Mas só ficou eu. Não, Elias, eu sei que você está passando uma luta, mas você também foi para debaixo do zimbro e ainda entra na caverna. Elias, eu tenho mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Eita, Nacaia. Eu sei que a Bíblia é resumida, mas vamos deixar a mente tomada pelo Espírito falar. Olha, Elias, você tem um ministério diferenciado, e o seu ministério é esse, mas todos os demais 7.000 também têm ministérios. Tem a forma deles me servirem. Sabe por que Obadias encontrou com você? Porque ele é meu servo. Eu usei ele para dar comida para 100, para dar pão, para fazer milagre. Ainda tem mais 7.000. Elias, sai da caverna e venha. Eu quero falar contigo. Abacandaraia. Jesus vai lá dentro, Deus vai lá dentro, fala com ele. Tem a experiência, a resposta agora ele chama para fora. Sai da caverna, Arabassai. Fugir não é a saída. Fugir não é a saída. Fugir não é a saída. Sair da caverna é a saída. Vem aqui, Elias. Urabacandarácia. Urabacandai. Eu ainda tenho uma missão para você. Você vai ungir substitutos. Você vai ungir seu substituto e vai ungir reis. E sabe, Elias, eu não vou te buscar debaixo de um zimbro nunca. Eu vou te buscar depois das águas do Jordão, com uma carruagem de fogo. Oh, aplauda o Senhor. Diga glória ao meu Deus. Então a fuga não é a saída. Ouvir a voz de Deus é a saída. Nunca desista. Nunca pare na caminhada. Não olhe para trás.
Não olhe para a direita nem para a esquerda. Medita no livro desta lei de dia e de noite, cuidando em fazer tudo quanto nele está escrito. Assim te conduzirás bem, farás prosperar o teu caminho. Josué, Arabacana. Não pare, não ouça as vozes contrárias, não se vitimize, se levanta para aquilo que Deus te chama. Então eu quero fazer um apelo nesta noite. Tem dias que vai ter apelos assim, outros dias não. Mas eu quero que você preste atenção nisso, porque as coisas que Deus dá muitas vezes são simples, mas são, apesar de simbólicas, algumas coisas nessa área que parece até criancice. Mas se Deus está dando pelo Espírito, é porque Ele quer fazer uma cura. E Deus cura das maneiras mais simples que a gente imagina. Então preste bastante atenção. O lugar onde você está tem um zimbro. E alguma coisa, eu não sei o que, te levou para esse zimbro. E esse é o lugar da sua reclamação. Lugar que você diz: para mim não tem jeito, acabou, estou velho demais, estou novo demais, estou muito demais e estou alguma coisa de menos. E inventou as histórias. Eu desacredito que Deus ainda pode me dar um casamento, que Deus pode ainda restaurar meu casamento, que Deus ainda pode abrir uma porta. Eu estou debaixo do zimbro. O apelo é: quando eu chamar, nós ainda temos 15, 12 minutos. Quando eu chamar, você vai deixar o zimbro. Você vai deixar o zimbro e vai vir aqui à frente pegar de volta o que você deixou por causa do zimbro. Elias deveria voltar e pegar o moço de volta. Elias deveria voltar à frente do palácio e dizer: quem está no controle da minha vida não é Jezabel. O mesmo Deus que se apresentou a mim em toda a minha história, Ele se apresentará novamente, e eu prosseguirei o ministério que Ele tem na minha vida. Eu não vou fugir, eu vou ser dirigido pela voz de Deus como tenho sido. Você vai sair debaixo do zimbro seu, seja ele grande ou pequeno, seja o que for, e vai vir à frente retomar. Eu estou pregando aqui para pessoas que eram alegres e não estão conseguindo mais ser alegres. Estou pregando aqui para pessoas que tinham tanto sonho e era tão forte, tão solta para esses sonhos, mas agora alguma coisa vetou isso. E agora fica muito mais voltado para a amargura e para a reclamação do que isso. Por isso eu quero chamar aqui à frente. Se você quiser desprezar essa oportunidade, a escolha como sempre é sua. Mas eu estou ministrando com o tema: fugir não é a saída. Ouvir a voz de Deus, sim. Então sai do seu lugar, você que quer desprezar o seu zimbro, e vem à frente para retomar. E se você retoma, a murmuração vai embora, as reclamações, a vitimização vai embora. Se você retoma, a fé se levanta. Se você retoma, o primeiro amor volta, as primeiras obras voltam. Se você retoma, você não acusa mais ninguém de qualquer coisa da sua vida, mas vai buscar ao Senhor dizendo: eu sei em quem tenho crido. E portas vão se abrir aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai comer e beber nesta noite uma comida e uma bebida que vai mudar as suas atitudes em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, você que quer sair do zimbro. Lembra da mensagem que o Senhor nos deu do jovem rico? Tendo tudo, quem lembra? E alcançando nada. Meu Deus, ele estava diante de Jesus, tinha tudo, e a vontade dele era ser salvo. Meu Deus do céu, diante do Salvador, fazia tudo certinho. E tendo tudo, alcançou nada.
Mas teve uma mulher que não tinha nada e alcançou tudo. A mulher de João capítulo 8, adúltera, chegou para a sua sentença de morte, tendo nada. Pega aí, Pedro. Tendo nada. Esperando a morte, o apedrejamento, porque ela era digna disso segundo a lei. E o final da história, ela sai com vida e tendo alcançado tudo, porque ela tem um encontro com Jesus. E eu imagino ela sair daquela situação de pré-morte, olhando para frente com a frase de Jesus na alma: vá e não peques mais. O segredo do sucesso é esse: vá e não peques mais. Ela alcançou tudo. Feche os seus olhos. Que jeito você vai sair daqui nessa noite? Caneiro me enganasse, amai. Olá, binaravahim, halecha nakaim, barecha chamar. Quantos sonhos frustrados, quantos prejuízos na carreira, na caminhada da vida. Quantas vezes pensou em parar, mas você acabou de sair do seu zimbro. Você acabou de deixar o seu zimbro. Darai temanturácia mandarai achavanakaya. E retoma o que você recebeu de promessas de Deus. E retoma o que você recebeu de presença de Deus. E retoma a alegria, que não está por causa de riqueza, de portas que se abrem ou se fecham, mas que está porque você ama a palavra do Senhor e você é de Deus. E João 15:11 se cumpre. Tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ramastanaya. A alegria não está nas conquistas externas, mas na conquista interior da presença viva do Espírito Santo. Rapa Narakaya, é a presença que te faz forte, é a presença que te faz cheio de fé, é a presença que te faz alegre, é a presença que te faz caminhar, é a presença que faz com que a força de Deus e a armadura de Deus esteja na sua vida e você resista ao dia mau. É a presença de Deus, é a presença de Deus. O que você vai falar para Ele agora? Como você retoma tudo agora? Fala para Ele. Fale com Ele. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra. Por isso caminho descansa, cura, recompensa vem sem demora. Os caminhos
descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro durou a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro durou a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Uria Hanakavanaga Suja, Uia Prahabada Shamandaragaya, Urabacanda levanta as mãos, Kiravasuria, Uramandaragaya. Uma vez que o zimbro ficou para trás, uma vez que a caverna ficou para trás, receba a unção para a realidade daqui para frente. Receba a unção do Espírito Santo, receba a presença maravilhosa, doce, meiga do Espírito Santo. Receba o Espírito que te alegra, que te fortalece, que te dá vida. Receba a presença, Ramandaragaia, e com a presença portas se abram, e com a presença respostas venham, e com a presença uma intervenção na sua casa venha, e com a presença o banco vai ligar e a obra vai acontecer. Com a presença a alegria volta para a alma, a depressão. Agora, esse exato momento, tem uma mulher curada de depressão. Agora mesmo, mulher, estás curada.
Receba aí a alegria. Com a presença, a alegria vem, a cura vem. Arabacaia, Orabacandaraia. Com a presença as forças se renovam. Com a presença subimos, Cadabaçandaraia, até as mais altas alturas em Cristo. Asas de águias. Com a presença, receba. Seja curado agora com a presença. Sai nódulos, sai caroços, sai dores das juntas dos braços, sai enfermidade agora, infecção, inflamação. Receba saúde agora. O Senhor te cura agora, te sara agora. Seus braços estão curados, as juntas estão curadas, as cartilagens estão curadas. Receba saúde, a bênção com a presença de Jesus Cristo. Aleluia. Olhe para cá, por favor. Feche os seus olhos. Levantem as duas mãos. Os instrumentos silenciam agora. Haramasuраkai. Com os olhos fechados, mãos levantadas. Você que está pela internet, faça isso também. Eu te pergunto, não abra os olhos. Você deixou o zimbro? Você saiu da caverna? Você teve experiência com a voz de Deus? Então diga assim: porque dele, por ele, para ele. Olhos fechados. Porque dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele. A ele a glória. A ele a glória. Ao Senhor dos céus e da terra. A ele ao Todo-Poderoso, majestade dos céus e da terra. Ao Jesus maravilhoso. A ele toda honra. Para sempre. Amém. Aplauda ele, exalte o santo nome dele. Diga: eu te amo, Jesus. Não tem nenhum zimbro lá te esperando mais. Tudo lavado no sangue de Jesus. Você vai voltar para a sua história. Escuta, eu estou falando pelo Espírito do Senhor. Você vai voltar para a sua história. Eu quero que você se alegre com isso e entenda. Você vai voltar para a sua história. Muitos de nós tínhamos deixado, mas nós vamos voltar para a nossa história, para aquilo que Deus escreveu para nós. Aleluia. Diga: estou voltando para a minha história. Eu já voltei para a minha história. Aleluia. Glória a Deus.